Está entrando no ar mais uma live Café com Ramalho e hoje nós temos um convidado mais que especial, Arthur Duval. Ele é deputado estadual, mamãe falei, né? Todos conhecem, ele é praticamente YouTube. Estamos aqui com o deputado, sempre deputado Ramalho da Construção. Cumprimentar o Tevaldo, agradecer ao Arthur Duval, que esteve conosco também na campanha para prefeito de São Paulo. Nós sempre procuramos se relacionar com todos, porque o sindicato também é plural, né? O tema hoje é o futuro do Brasil, uma coisa que nós temos ouvido muito Vossa Excelência falar, e a gente sabe que o deputado é pré-candidato ao governo de São Paulo, é um dos pré-candidatos. Todos sabem que o deputado ficou muito conhecido quando criou seu canal no YouTube chamado Mamãe Falei. O deputado, fique à vontade para Vossa Excelência falar do que queira, nós não temos esse negócio não, é aberto mesmo, é livre o debate. E agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação, sua forma de ser direto, atuar, e é o que nós também aqui acostumamos a fazer. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pelo convite, eu que me sinto honrado por vocês terem me chamado aqui. Eu peço perdão que eu tô com o olho meio roxo aqui, acho que deu para perceber, né? Eu caí esse final de semana, bati, e hoje ele resolveu acordar mais roxo e mais inchado. Mas tudo bem, a gente vai sarar já. Na verdade, você me falou até alguns dados que eu não sabia, né? 40% de desperdício de água, isso é demais, é uma coisa que eu até anotei aqui para ir atrás disso, né? Eu não tinha consciência disso. E terminou dizendo que acredita na política, né? Eu também, né? Se a gente não tiver política, a gente tem barbárie. É simples desse jeito, né? Se não tiver a política, o diálogo, a conciliação, nós vamos ter um arrancando a cabeça do outro. Tudo bem a gente brigar, desde que seja no campo das ideias. Durante muitos anos, nós aqui do estado de São Paulo vivemos uma injustiça no Brasil, né? E é uma injustiça que não privilegia ninguém. Desde a época de Getúlio, né, nós vivemos aqui o Estado sob um pacto federativo. O pacto federativo, ele é a redistribuição dos recursos da federação, né? Então, se você pegar os estados que nós temos, todos, a maioria deles é superavitária, né? Ou seja, são estados que geram dinheiro, são estados que geram riqueza, e a maior parte desses estados tem os seus recursos retirados e mandados para Brasília, né? Isso é um completo absurdo. A gente ouve esse discurso de menos Brasília e mais Brasil há muito tempo e, infelizmente, não é isso que a gente vê na prática, né? O caso de São Paulo é o caso mais gritante de todos. Nós, a cada R$11 que a gente arrecada, R$1 fica com a gente. Isso é um absurdo. Quando você pega os servidores municipais de São Paulo, você vê que eles ganham menos do que os servidores estaduais, e quando você pega os servidores estaduais de São Paulo, você vê que eles ganham muito menos do que os servidores federais. Enquanto um servidor municipal hoje ganha a partir de R$2.500, então, por exemplo, a minha mãe foi professora da rede pública a vida inteira, né? O piso do professor da rede pública em São Paulo é R$2.500. Quando você pega um servidor federal, você parte de 9.000. E aí eu pergunto, quem é que está realizando os serviços essenciais? Os professores, os enfermeiros, os médicos, os policiais, eles estão aonde? Eles estão na União? Não, eles estão nos municípios. Então há uma distorção hoje, né, no nosso entendimento fiscal do Brasil, que gera uma consequência muito, muito, muito negativa. Você pune quem faz a lição de casa, quem arrecada, quem de fato trabalha e produz, e você privilegia o populismo. Então, tá errado. O que nós pretendemos, inclusive agora em 2022, é fazer uma bancada de deputados federais e estaduais comprometidas com essa causa. Eu pretendo também disputar o governo de São Paulo para que a gente consiga rever esse pacto e tocar nesse assunto. Então, eu acredito que a reforma mais essencial que nós temos que fazer nesse momento é a reforma do Pacto Federativo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença. Gostaria de iniciar minha fala dessa forma, né, falando sobre o Pacto Federativo, e fico à vontade aqui para a gente falar do assunto que for conveniente. Muito obrigado. Ô deputado Arthur, primeiro é uma honra, eu só conhecia você pela televisão e agora dá até um frio na barriga, falando com uma pessoa tão inteligente, você vai chegar muito longe, até pela sua idade, né? E eu estava vendo suas entrevistas
de você falando por que você foi para a política, né? Quer dizer que você queria mudar o mundo, né? Tem uma frase que diz o seguinte, né? Quando você não consegue mudar o mundo, muda você, né? Ou o seu redor, como o senhor faz em Diadema. Pois é, ou ao redor da gente, né? Então, quer dizer, procurar ter pessoas que... quer dizer, angariar pessoas que sigam o seu exemplo, como aí é público e notório, né? No YouTube, você vê vídeo seu de 5 milhões de acesso, isso é muito importante, né? Então, eu queria perguntar para você o que você acha de todo esse cenário, por exemplo, e aí eu vejo que o Lula e o Bolsonaro ainda não estão definidos ainda, eu acho que ainda porque não apresentou ainda uma terceira via, né? Como eu venho dizendo, eu realmente acredito que nós temos a chance de uma terceira via. Eu acho uma desonra qualquer trabalhador, né, que levanta cedo, que dorme tarde, que pega a condução, que traz o leite para casa, ter que ter a humilhação de dar o seu voto para um Lula ou para um Bolsonaro. Então, o que eu venho dizer nesse sentido é que a gente tem sim uma missão e nós vamos conseguir, né? Nós temos de emplacar um discurso de terceira via e estou à disposição para isso. Obrigado, deputado. Você vê que o deputado fala bem, toca o dedo na ferida. O Teodoro, deputado igual Serena, vai dar trabalho aí no governo do Estado de São Paulo. Mas tem aqui duas perguntas. O Débora Brasil faz a seguinte pergunta. Deputado, quais as políticas econômicas sociais nacionais que melhor favorecem o crescimento e que estimula o impacto dos fundos estruturais e de coesão? E emendando aqui, nós temos uma pergunta do Paulo Baldran. Ele diz: deputado Arthur, o Brasil avançou quase nada com a relação de coleta seletiva e tratamento de destino para os resíduos sólidos. Qual é o caminho para avançarmos de maneira eficiente e promover a garantia do processo de reciclagem e proteção ao meio ambiente em nosso país? Mas se Vossa Excelência puder responder aí para os dois. Respondendo à primeira pergunta, né, da reforma social mais importante, em primeiro lugar, é importante deixar claro que política social não é exclusividade de partidos ou de ideologias de esquerda, né? Ele é previsto em artigos acadêmicos liberais, né? Bolsa Família é um programa liberal, feito de uma forma errada, mas é um programa liberal. Nós acreditamos sim em política social. Acho que as secretarias municipais, né, dos municípios de São Paulo e a Secretaria Estadual de São Paulo tem um orçamento relevante. O que eu acho que impede demais o desenvolvimento, em primeiro lugar, uma política econômica errada e, do ponto de vista do Estado, o que nós vemos sempre em termos de política social são programas de habitação artificiais, né? Então o cara pega lá, ele constrói um monte de apartamento popular lá na Casa do Chapéu, larga as pessoas ali, né? E não tem lazer, não tem hospital, o que é um completo absurdo, né? Por isso que, inclusive, eu acredito que o governo estadual deve incentivar os municípios a fazerem as revisões dos planos diretores. Inclusive, uma cidade como São Paulo, que não para de crescer, perdeu habitantes nas suas melhores regiões, que são as regiões centrais. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos empurrando os pobres para fora para que os ricos tenham ali exclusividade nas áreas centrais, né? Cidade de São Paulo tem as coisas, só que elas estão concentradas nas regiões centrais. Você precisa trazer as pessoas para o meio. Em relação à segunda pergunta, que é de política ambiental, eu gosto muito dessa área. Eu trabalhei com reciclagem durante muito tempo, né? Qual que é o problema aqui que nós temos, inclusive de agressão a áreas de proteção ambiental? O nosso problema não é excesso de indústrias, não é nada disso. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos rever os planos diretores dos municípios para que a gente pare de empurrar as pessoas para as periferias e uma política firme no que tange ali o respeito ambiental. Eu acredito que você, dando um título de propriedade para o privado, você consegue fiscalizar de uma maneira muito mais eficiente, e os dados mostram que em terras tituladas você tem muito menos desrespeito às leis ambientais. Eu acredito nessas políticas objetivas para que a gente, de fato, tenha resultados e não fique só fazendo discursos. Eu queria, então, agradecer ao convite de vocês e eu espero que as pessoas
falem mais, principalmente de Pacto Federativo. Agradecer a Vossa Excelência, agradecer os internautas que nos acompanharam. Essa é a intenção, deputada, de construir debate. Agradecer ao Atevaldo e agradecer a todos que nos acompanharam aí. Obrigado, Até a próxima, um abração, aí. Viu, gente? Vamos Valeu. encontrar outras vezes, deputado.